Na sua obra Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, editada pela primeira vez em 1687, Newton estabeleceu as leis da dinâmica e mostrou que tanto a queda de um corpo à superfície da Terra, por exemplo, a queda de um fruto da árvore para o solo, como o movimento da Lua na sua órbita, podem ser explicados pela existência de uma força resultante da interação entre cada um desses corpos e a Terra. Essa força depende das massas dos dois corpos que interatuam e da distância entre os seus centros de massa. Assim, um fruto cai da árvore porque é atraído para a Terra, mas embora tendo uma massa muito inferior à da Terra, também o fruto atrai a Terra. Conclua justificando se o trabalho realizado pelo peso de um fruto que cai da árvore para o solo depende da forma da trajetória descrita pelo fruto. Vamos fazer aqui uma breve revisão sobre o conceito de forças conservativas e voltaremos para resolver o problema. Forças conservativas e não conservativas, o peso como força conservativa, trabalho realizado pelo peso e variação da energia potencial gravítica. Vamos tecer algumas considerações sobre estes conceitos a fim de os compreendermos melhor. Vamos começar pela análise do trabalho, do cálculo do trabalho realizado por uma força quando desloca o seu ponto de aplicação. Vamos considerar que a força é constante em cada um dos deslocamentos que vamos considerar. Para calcular o trabalho dessa força, basta-nos multiplicar o seu módulo pelo módulo do deslocamento e pelo cosseno do ângulo que a força faz com o deslocamento. Temos aqui 4 trajetos que vamos mostrar. Em cada um desses trajetos vamos calcular o trabalho do peso. A animação nos trajetos, por exemplo, verticais, não corresponde à realidade, porque no trajeto vertical os movimentos são uniformemente variados e eles vão aparecer como movimentos uniformes. Porquê? Por uma questão de simplificação da animação e porque estamos unicamente interessados em calcular o trabalho realizado pela força gravítica. Vamos dar início então à animação. Cá está. E verificamos que o trabalho ao longo deste deslocamento realizado pela força gravítica é nulo. Porquê é que é nulo? É nulo não porque a força seja nula, não porque o deslocamento tenha sido nulo, mas sim porque o ângulo que a força faz com o deslocamento é de 90 graus. Repare-se, este ângulo aqui é de 90 graus e, como sabemos, o cosseno de 90 graus é zero. Portanto, o trabalho da força gravítica neste primeiro deslocamento é nulo. Vamos prosseguir com a animação e chegamos agora a este ponto, ou seja, durante este deslocamento, repare-se que o deslocamento aponta para a Terra, a força aponta também para a Terra, portanto os sentidos são verticais de cima para baixo, e o que é que verificamos? Verificamos que o trabalho da força gravítica é agora mgl. L é o comprimento deste lado, deste quadrado, por hipótese. Então, como é que isto resultou mgl? Porque a força gravítica, estamos a considerar movimentos junto à superfície da Terra e, portanto, será mg vezes d, que neste caso será o L, e o cosseno do ângulo entre a força gravítica e o deslocamento. Como sabemos, o ângulo é nulo e, portanto, o cosseno de 0 é 1, daí o trabalho ser mgl. Vamos prosseguir com a animação e temos aqui um trajeto muito semelhante ao inicial, em que o trabalho da força gravítica é nulo. Porquê? Porque o ângulo que a força gravítica faz com o deslocamento é de 90 graus e, portanto, o cosseno de 90 é zero e o trabalho, então, aqui é nulo. E, por último, vamos agora terminar este ciclo. Cá está. E o que é que aconteceu? Durante este trajeto, o trabalho é menos mgl. Porquê é que é menos mgl? Porque a força gravítica é mg, o deslocamento é L, mas agora o ângulo que a força gravítica faz com o deslocamento é de 180 graus e, portanto, o cosseno de 180 é menos 1. Se nós somarmos estes trabalhos todos, vamos verificar que vamos obter zero. Ou seja,
o trabalho da força gravítica ao longo deste percurso fechado foi nulo. Isso tem implicações porque vamos poder concluir então que a variação da energia potencial gravítica ao longo deste percurso fechado foi nulo. E quando isso acontece, nós dizemos então que a força, que o trabalho dessa força se dá nulo, portanto, se a variação da energia potencial gravítica foi nula, nós dizemos então que a força é conservativa. Vamos fazer aqui a dedução, a animação que prossegue. Portanto, trabalho da força gravítica, sendo uma força conservativa, ela é simétrica à variação da energia potencial, ou seja, simétrica da energia potencial final menos a energia potencial inicial. Repare-se que no ciclo completo esta diferença é nula, portanto o trabalho da força gravítica é nulo por consequência. Ou seja, temos uma definição para forças conservativas. Forças conservativas são aquelas em que o trabalho realizado ao longo de um percurso fechado é nulo. Note-se que, por exemplo, se tivéssemos considerado a força da resistência do ar, nós nunca teríamos encontrado que o trabalho realizado fosse nulo. Seria sempre um trabalho que iria contribuir para a diminuição da energia mecânica do sistema. O trabalho dessa força. Portanto, concluindo, forças conservativas, aquelas cujo trabalho realizado ao longo de um percurso fechado é nulo. E, portanto, nesse caso, nós podemos dizer que o trabalho das forças conservativas é simétrico da variação da energia potencial. Repare-se que os trajetos aqui escolhidos foram estes para tornar a matemática do problema mais simples, mas podíamos, por exemplo, fazer com que o corpo viesse na diagonal para aqui, daqui para aqui, daqui para aqui. Chegaríamos à mesma conclusão, fica um desafio, faça as contas e verificará que assim é verdade. Ou até podíamos ter escolhido percursos curvilíneos. Nesse caso, unicamente teríamos que utilizar matemática mais elaborada e não seria assim esta tão simples. Depois de termos feito as revisões, voltemos então para resolver o problema. Sabemos que o trabalho do peso, neste caso, será a força com que a terra atrai o fruto. Portanto, para calcular o trabalho do peso, vamos multiplicar o módulo do peso pelo módulo do deslocamento e pelo cosseno do ângulo que a força peso faz com o deslocamento. E, neste caso, se se trata de uma força conservativa, nós podemos dizer então que o trabalho do peso é simétrico da variação da energia potencial gravítica, ou seja, é unicamente a energia potencial inicial menos a energia potencial final. Energia potencial gravítica inicial menos a energia potencial gravítica final. O que é que se conclui desta expressão? Conclui-se que o trabalho do peso unicamente depende da energia potencial gravítica inicial e da energia potencial gravítica final, pelo que o corpo pode ter tido o trajeto mais esquisito que quiser imaginar, porque o trabalho realizado pelo peso vai unicamente depender da posição final e da posição inicial. Portanto, concluímos que o trabalho realizado pelo peso de um fruto que cai da árvore para o solo não depende da forma da trajetória descrita pelo corpo.